Você já imaginou um mecanismo que atinge diretamente pessoas envolvidas em corrupção e abusos de direitos humanos, sem declarar guerra, sem punir a população e com impacto real no bolso e na reputação dos responsáveis? Esse mecanismo existe. É a Lei Magnitsky. Em poucos minutos você vai entender o que ela é, por que foi criada, como funciona na prática e qual é o seu impacto no mundo. Tudo começa com Sergei Magnitsky, um advogado e auditor russo. Em 2007, ele denunciou um grande esquema de fraude envolvendo recursos estatais na Rússia. Depois da denúncia, foi preso. Ficou meses detido, sem acesso adequado a cuidados médicos, e morreu na prisão em 2009. A morte dele chocou a comunidade internacional. Seu chefe, o investidor Bill Browder, iniciou uma campanha global para responsabilizar os envolvidos. Dessa mobilização nasceu, em 2012, nos Estados Unidos, a chamada Magnitsky Act. A ideia por trás da lei é simples e poderosa. Se indivíduos específicos cometem violações graves de direitos humanos ou se envolvem em corrupção significativa, eles podem ser punidos diretamente, onde quer que estejam. Como? Por meio de sanções financeiras e restrições de viagem, sem tanques, sem mísseis, sem sanções amplas que atingem toda a população. O foco é no agente responsável. No início, a lei americana mirava autoridades russas ligadas ao caso Magnitsky, mas, em 2016, ela foi ampliada para o mundo todo e ficou conhecida como Global Magnitsky Act. De lá para cá, a lógica é clara. Qualquer pessoa ou entidade estrangeira envolvida em corrupção significativa ou em violações graves de direitos humanos pode ser alvo. Estamos falando de execuções extrajudiciais, tortura, desaparecimentos forçados, perseguição a opositores, ataques à liberdade de imprensa e repressão a denunciantes de corrupção, entre outros. E como isso funciona na prática? O governo dos Estados Unidos, por meio do Poder Executivo, pode designar indivíduos e entidades para sanções com base em informações de agências oficiais, relatórios de organizações internacionais e ONGs de direitos humanos, e outras fontes reconhecidas. Não se trata de um processo penal tradicional. É um instrumento de política externa. Quando alguém é designado, algumas coisas acontecem rapidamente. Primeiro, ocorre o congelamento de bens e contas sob jurisdição americana. Isso inclui ativos nos Estados Unidos e, muitas vezes, atinge operações que, direta ou indiretamente, passam pelo sistema financeiro do país. Segundo, o nome do sancionado pode entrar na lista de nacionais especialmente designados, a famosa lista SDN. Estar nessa lista complica muito a vida financeira. Bancos e empresas que operam com os Estados Unidos tendem a evitar qualquer transação com quem está ali, para não correrem risco de penalidades. Terceiro, há restrições de vistos e de entrada no território americano. Na prática, isso cria barreiras a viagens, negócios e acesso a serviços vinculados a empresas sediadas no ZBKUA. O impacto não é só jurídico, é econômico e reputacional. Para os indivíduos, o congelamento de contas bancárias e ativos no Zilhao Sassnin é imediato. Muitas vezes, eles são impedidos de acessar plataformas digitais e serviços como Netflix, Uber, Google, entre outros. Financeiramente, essas pessoas podem se tornar inviáveis no cenário global, porque bancos do mundo todo evitam qualquer relação com elas para não sofrerem sanções secundárias do CNMEUA. Empresas, mesmo fora do CNMEUA, que realizam transações em dólar ou têm negócios diretos ou indiretos com os sancionados, correm o risco de serem punidas. Isso gera um efeito cascata global, já que grande parte do sistema financeiro mundial depende do dólar e da rede de bancos americanos. E do ponto de vista político-diplomático, as sanções enviam uma mensagem pública forte. Há um custo real para abusos e corrupção. A Lei Magnitsky já puniu mais de centenas de indivíduos e entidades, incluindo políticos, empresários, militares e membros do judiciário de vários países. O objetivo declarado é tornar mais caro cometer abusos, reduzir a impunidade transnacional e apoiar vítimas e defensores de direitos humanos. A influência da Lei Magnitsky ultrapassou os Estados Unidos. União Europeia, Reino Unido, Canadá e Austrália adotaram mecanismos semelhantes, cada um com suas regras e processos, mas com o mesmo espírito: responsabilizar indivíduos por abusos graves, onde quer que estejam. Quando essas jurisdições agem de forma coordenada, o impacto é multiplicado, porque alternativas para contornar as sanções ficam mais limitadas. Também existem críticas e debates importantes. Uma preocupação
é garantir devido processo e transparência suficientes. Quem é sancionado pode alegar erro, perseguição política ou informações incompletas. Por isso, a fundamentação, as possibilidades de revisão e a cooperação com entidades independentes são elementos observados de perto por especialistas. Outro debate diz respeito ao uso das sanções como instrumento de política externa. Até que ponto elas promovem mudanças positivas e quando podem gerar reações adversas ou tensões diplomáticas prolongadas. No fim das contas, a Lei Magnitsky combina 3 ideias centrais. Primeira, responsabilização individual para não penalizar populações inteiras. Segunda, pressão financeira, porque o sistema global de pagamentos e investimentos é um ponto de alavanca poderoso. Terceira, cooperação internacional, que amplia alcance e fecha brechas. Quando esses elementos se alinham, a lei se torna um instrumento forte contra a impunidade transnacional. Recapitulando, a Lei Magnitsky nasceu como resposta à morte de Sergei Magnitsky e evoluiu para um mecanismo global de sanções contra a corrupção significativa e violações graves de direitos humanos. Funciona por meio de designações feitas pelo executivo americano, aplicando congelamento de bens, inclusão em listas de sanção, restrições de vistos e isolamento financeiro. Seus efeitos são pessoais, empresariais e políticos, com alcance que se expandiu para outras jurisdições. É uma ferramenta que busca equilibrar justiça, dissuasão e cooperação internacional. E você? O que acha dessa abordagem? Sanções individuais são uma forma justa e eficaz de lidar com corrupção e abusos, ou precisam de mais salvaguardas e transparência? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te ajudou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos que explicam, sem complicar, como funciona a política internacional. Obrigado por assistir e até a próxima!